Salve Umbanda, Ojubá, Axé. Meu nome é Márcio Henriques, sou sacerdote e teólogo de Umbanda e você está aqui hoje no canal Uma Banda. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa família. Se você não está inscrito nesse canal ainda, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Hoje a gente inicia uma websérie com 3 episódios e ao final uma live falando sobre obsessão na Umbanda. Então, durante essa websérie você vai aprender tudo o que você precisa sobre os processos de obsessão, os diferentes processos de obsessão, como evitar os processos de obsessão e como desfazer esses processos de obsessão. E ao final dos vídeos a gente ainda vai ter uma live onde você vai poder tirar suas dúvidas direto comigo. Terminando todo esse processo, toda essa websérie, que vai ser uma jornada incrível, você ainda vai ter a oportunidade de fazer uma imersão comigo, estudando online sobre obsessão na Umbanda, para você poder aprender a descriar, desfazer, compreender como são esses processos e não passar por esse tipo de situação na sua vida. No vídeo de hoje, na nossa aula 1, a gente vai falar sobre os 5 tipos de processos obsessivos que podem acontecer, ok? Então, muita gente acha que obsessão é simplesmente a relação de um espírito desencarnado sugando a energia de um outro espírito que está encarnado, né? Um fantasma assombrando você. Obsessão vai muito além disso. E hoje a gente começa a destrinchar, a desdobrar esse assunto, ok? Então, a gente pode falar basicamente em 5 processos, em 5 tipos de processos de obsessão diferentes. E o primeiro deles, e mais comum, é o processo de obsessão de um ser humano encarnado para outro ser humano encarnado. Exatamente isso que você ouviu. O seu obsessor, quem suga as suas energias, quem acaba te negativando, te fazendo mal de alguma forma, muitas vezes não é um espírito desencarnado, é um espírito que está na carne. O teu obsessor pode estar vivo e talvez morando, trabalhando, se relacionando de alguma forma com você. Esse é um dos processos de obsessão que acontece muito. E muitas vezes as pessoas não identificam como obsessão, mas a partir do momento em que um espírito humano passa a tomar a energia de outro espírito humano, isso é sim considerado obsessão. Então é o primeiro tipo de obsessão, de um encarnado para outro encarnado. E a gente vai aprender ao longo desse processo como se livrar, como anular, como não passar por cada um desses processos, ok? O segundo tipo de obsessão acontece no plano espiritual. É a obsessão de um espírito desencarnado para com outro espírito desencarnado. Isso também acontece. Um espírito desencarnado mais forte, que já recebeu mais energias no plano espiritual, ele pode escravizar, obsidiar uma série de outros espíritos que também estão desencarnados. Então, a obsessão também acontece lá no plano espiritual, lá do outro lado. Um espírito que já está desencarnado, está lá, roubando energia, escravizando outros espíritos que também já foram desencarnados. Então, a obsessão pode acontecer tanto de encarnado para encarnado, tipo 1, quanto de desencarnado para desencarnado, tipo 2. O tipo 3 acontece algumas vezes e é algo que a gente tem que prestar atenção, principalmente quando a gente vai para um imóvel, uma residência, uma sala comercial, algum lugar que a gente não conhece e a gente está chegando ali para alugar, por exemplo. É a obsessão de um espírito desencarnado para com uma residência ou um imóvel qualquer. Muitas vezes, ao desencarnar, aquele espírito mantém apego a um bem material. Ele mantém apego a uma casa,
ele mantém apego a um negócio, ele mantém apego muitas vezes até a um veículo, a um carro. Então, é o que popularmente vai se chamar de casa mal assombrada. Um espírito, um ser humano, desencarnou, mas ele continua apegado a bens materiais. Então, ele permanece ali naquela casa. Ah, Márcio, mas a família já se mudou dali. Muitas vezes, no mental dele, ele continua projetando aquela casa como ela era na época em que ele viveu ali. E a energia dele fica tão ligada àquela residência que você precisa de todo um processo para encaminhar esse espírito e tirar ele daquela casa, tá? Então, o espírito pode obsidiar, pode se prender a um imóvel, seja ele residencial ou comercial, tá? E aí a gente precisa identificar algumas coisas que estão acontecendo para saber se a obsessão está relacionada àquele imóvel ou não. Um outro tipo de obsessão, o quinto tipo talvez seja o que mais preocupe a maior parte das pessoas, né? O quarto tipo de obsessão a gente vai chamar de simbiose, obsessão simbiótica. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele espírito, ele já se acoplou, ele já se afinizou de uma forma tão forte com o encarnado que a gente não consegue diferenciar mais a energia de um da energia de outro. Aquele encarnado passa a pensar como aquele espírito, passa a agir como aquele espírito. A energia de um retroalimenta a energia de outro. Quando esse processo simbiótico acontece? Quando durante muitos anos aquele espírito desencarnado e o ser humano encarnado mantêm uma relação. Ah, mas como é que mantém uma relação? Uma obsessão começa, ela não é desfeita, ela não é descriada, aquele espírito não é encaminhado e o encarnado se afiniza com ele por ações, pensamentos, sentimentos, atitudes. E aí um acaba simbioticamente fazendo parte do outro. É uma outra forma de obsessão. Existem relatos de obsessões simbióticas que, quando foram desfeitas, levaram o encarnado, inclusive, à passagem, à morte. Porque a energia dele e a energia do espírito desencarnado já estavam tão entrelaçadas que, quando um foi retirado do outro, nenhum dos dois. E vamos então para o que todo mundo quer saber, né? O quinto tipo de obsessão. A obsessão de um desencarnado para um encarnado. Será que tem um fantasma aí com você? Será que tem um espírito que está sugando tua energia? Será que tem um espírito que está te trazendo pensamentos, sentimentos ruins, embolando a tua vida de alguma forma? Será que é isso? Primeiro a gente tem que entender que nem tudo de ruim que acontece na nossa vida acontece por causa de obsessão, tá? Mas que pode acontecer sim. Como é que isso acontece? Por afinidade. Um espírito se afiniza aos seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações, porque de alguma forma ele vê correlação disso com a própria energia dele e começa a se aproximar da sua energia. E aí começa a pegar essa energia para ele, para se fortalecer no campo espiritual. E aí, à medida que ele vai se fortalecendo, ele vai podendo também influenciar nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e até nas suas ações. Esse espírito pode se ligar a você por afinidade, sim. Esse é o tipo de obsessão talvez mais comum, mas existem desdobramentos dessa forma de obsessão. Sobre esses desdobramentos a gente vai falar no nosso último encontro, que vai ser a nossa live, tá? Como é que, de diferentes formas, um espírito pode passar a te obsidiar. Agora, o que é importante a gente entender? Que esse espírito vai se ligar a você se ele tiver uma chave para entrar. Se você tiver um pensamento negativo parecido com o dele, se você tiver um vício parecido com o dele, se você tiver um sentimento negativo parecido com o dele, então ele precisa se afinizar a você de alguma forma.
Ele pode ter sido mandado, ele pode ter chegado por afinidade, ele pode ser um familiar, ele pode ser várias coisas. Isso a gente vai entender lá na live. E aí vocês vão poder fazer todas as perguntas e respostas. Vocês vão poder fazer todas as perguntas e eu vou dar todas as respostas que surgirem durante essa nossa websérie, tá? Mas o que principalmente a gente precisa entender agora, esse espírito, ele passa a trazer para você energias negativadas. Porque se ele está no plano espiritual, ele não poderia estar influenciando no plano físico. Ele está indo de encontro à lei maior e à justiça divina. E aí tudo que vai de encontro à lei maior e à justiça divina traz consequências negativas. Então, seja por afinidade, seja por amor, seja por maldade, seja porque ele foi mandado por alguém, ele não podia estar fazendo isso. Então, se conheça, é a dica que eu quero deixar para vocês hoje. Porque a partir do momento em que você conhece a sua própria energia, você conhece quais seriam pensamentos coerentes com os seus, você começa a entender se aquilo pode ser um processo de obsessão ou se aquilo é só um dia em que você não está tão bem assim, tá? A gente precisa tirar um pouco dessa noia também da cabeça de achar que tudo que acontece na nossa vida foi porque algum fantasma, algum espírito negativado de alguma forma influenciou a gente e aí deu ruim na vida, tá? Então a gente viu hoje quais são os 5 tipos de obsessão. Qual é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo na nossa aula 2 é saber como evitar a obsessão. Como fazer com que esse processo não venha a acontecer na sua vida. E aí a gente vai, durante essa websérie, também aprender como cortar esse processo. E aí quando chegar na live, a gente vai fazer um bate-papo bem bacana com todo mundo que acompanhar essa websérie. Vocês vão poder tirar dúvida e ao final disso tudo, você ainda vai ter a oportunidade de fazer uma imersão, de fazer um curso comigo só sobre processos de obsessão e processos de desobsessão na Umbanda. Como é que funciona a obsessão e como é que a gente desfaz isso tudo. A gente vai entregar muito conteúdo durante essa websérie, então acompanhe a gente até o final e aí depois, se você quiser se aprofundar no assunto, você vai poder fazer um curso comigo, fazer uma imersão comigo e aprender tudo sobre processos de obsessão e de desobsessão dentro de um contexto umbandista. Então, se você já está interessado, clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e já preenche lá o formulário que a gente vai ficar com todas as suas informações para te avisar quando esse curso, quando essa imersão for começar. A gente se vê no próximo vídeo para aprender como fazer para não passar por processos de obsessão. Gratidão a todo mundo que ficou até aqui. Se você não curtiu ainda, curte esse vídeo, é muito importante para o YouTube poder distribuir melhor o nosso conteúdo. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Até a nossa próxima aula. Modiubá, axé.